Bora jogar. Te peguei, encaixei, misturei, te soltei. A fim de causar. Bora lá, minha gente, bora lá! Simbora, vem que. Ai, Jesus amado. Vou virar hoje a câmera pra mostrar como é que tá aqui atrás dos bastidores, viu? Vem. E o quê? Prepara e chama. E vem. Boa noite, minha gente, vamos chegando. Compartilha a live, bota foguinho ou bota coração, ó. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Reality na Sua Casa Brasil. Eu sou o Fernando Cursini e está começando mais uma segunda-feira, onde nós teremos hoje a continuação da prova Influencer. Para quem não sabe, essa semana nós teremos Lily Cup My, exatamente para você ter uma oportunidade de ter uma vida mais leve, sem mudar a sua rotina por conta do ciclo menstrual, que a gente sabe que as mulheres acabam tendo isso todo mês. Então vocês vão ter a oportunidade aqui hoje de conhecer, através de uma especialista, a doutora Tetsi, que vai entrar aqui ao vivo para a gente conversar e ela tirar dúvidas. Aproveitem que vocês vão conversar hoje com ela para descobrir os mitos que as pessoas falam sobre coletores de discos menstruais. Vocês vão poder hoje conhecer para mudar a sua vida, para mudar a sua vida financeira também, porque vai economizar, vai ajudar no meio ambiente, vai ajudar você no seu dia a dia. Então chama a tua amiga, aquela tua amiga que tá ali querendo conhecer mais o que é um disco menstrual, um coletor menstrual, para entrar na live aqui hoje com a gente e participar desse momento tão especial, certo? Os nossos NSCs também vão entrar ao vivo para fazer suas perguntas. Afinal de contas, vocês estão criando conteúdos e tem uma missão essa semana, que é transformar a vida de 10 mulheres, mínimo, viu? Então vamos lá, vamos soltar nossa vinheta dos nossos patrocinadores, depois eu conto mais coisas para vocês dessa semana, certo? Então 3, 2, 1 e... Tá tudo bem? Bora lá, vai! Na Sua Casa Brasil. Oferecimento Giolaser, inspirada em você. Encaixei. Sorridentes, simples como sorrir. Clínica oftalmológica Olhar Certo, porque enxergar bem é viver bem. Didi Wilke, alinhando propósito com carreira. Lily Cup Mine, trazendo um novo ciclo para sua vida. Apoio Instituto Salos. Vamos juntos estender as mãos. Te peguei, encaixei, misturei, te soltei. Simbora, minha gente, vamos lá, deixa eu contar pra vocês. Então, eles têm a missão até quarta-feira, na hora da live, de conseguir transformar a vida de pelo menos 10 mulheres. Já tem participante que já tá fazendo a diferença de vida de mulheres. Sim, já estão adquirindo o seu disco menstrual com suporte lá no site do Reality na Sua Casa Brasil. Para você que não sabe, com certeza vai perguntar como é que faz para adquirir o seu disco menstrual. Gente, lá no site Na Sua Casa Brasil, www.nasuacasabrasil.com.br, você encontra o seu disco menstrual para você transformar a sua realidade, a sua rotina. Exatamente. Então vamos lá, vamos soltar nossa vinheta oficial aqui do Reality na Sua Casa Brasil. Na sequência eu vou chamar a doutora Tetsi e vamos fazer o sorteio para ver quem são os NSCs que vão entrar aqui e qual vai ser a ordem deles, certo? 3, 2, 1, valendo! Bora jogar. Te peguei, encaixei, misturei, te soltei. Cheguei a fim de causar, se tô nesse jogo, vou representar. A regra é não vacilar, se marca bobeira, vou te cancelar. E se brincar com fogo, tem que saber dançar. Porque na chapa quente, tu pode se queimar. Cuidado com o vizinho, que vai te stalkear. Bota essa cara, tapa se quiser ganhar.
ganhar. Se joga no tantarana, 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 tantarana. Errou. Tantarana, 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 tantarana. Se bora jogar. Te peguei. Encaixei. Misturei. Te soltei. Cheguei a fim de causar. Se tô nesse jogo, vou representar. A regra é não vacilar. Se marca bobeira, vou te cancelar. E se brincar com fogo, tem que saber dançar. Porque na chapa quente, tu pode se queimar. Cuidado com o vizinho, que vai te stalkear. Bota essa cara, tapa se quiser ganhar. Se joga no tantarana, 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 tantarana. Errou. Tantarana, 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 tantarana. Se bora jogar. Te peguei. Encaixei. Misturei. Te soltei. Simbora jogar, minha gente. Vamos virar a câmera aqui em 3, 2, 1. Hello! Boa noite para todo mundo que tá chegando aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Reality na Sua Casa Brasil. Vou baixar um pouquinho aqui a câmera. Aê, pronto. Da onde vocês estão falando, minha gente? Da onde vocês estão falando? Contem pra gente, vamos lá. Bora lá, que tão... Ok, obrigado, produção. Vamos chamar aqui a doutora Tets logo na sequência, pera aí. Estou em Paris. É mesmo? Não me convidou? Poxa vida. Hoje teremos Lily Cup My. Deixa eu colocar aqui. Lily Cup My no reality na Sua Casa Brasil. Ok. Vamos lá, minha gente. Deixa eu só fixar aqui o comentário. Ok, pronto. Vamos lá. Boa noite. Peruíbe, São Paulo. Tô em frente à torre. Manda a foto aí pra gente. Paraná, olha, tem gente do Paraná. Beijo pro Paraná, Anápolis, Luane. Quem mais tá aqui? Vamos lá. Mônica de São Paulo, tá aqui do meu ladinho. Guarapari, Espírito Santo. A Cristina, seja muito bem-vinda. Anápolis, Goiás. A Luane, a Maria Aparecida de São Bernardo do Campo. É isso aí, gente. Boa noite aqui para Helena de São Luís do Maranhão. Que delícia a gente ver tantas pessoas de tantos cantos do Brasil entrando aqui com a gente ao vivo. Vamos lá, gente. Vou convidar primeiro a doutora Tets aqui para entrar com a gente, certo? Deixa eu ver aqui. Cadê a doutora Tets? Tá aqui. Salvador, Bahia, que delícia, boa noite. Oi, doutora, já vamos entrar com você. Boa noite. Boa noite, você está me ouvindo bem, Fernando? Ouvindo bem, você me ouve bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda ao Reality na Sua Casa Brasil. Obrigada pelo convite, agradeço. Imagina, inclusive eu gostaria que você aproveitasse esse momento para você se apresentar, para quem não te conhece ainda, por gentileza. Bom, eu sou doutora Tets, eu sou ginecologista e obstetra e compartilho aqui nas redes sociais saúde feminina e sexualidade sem tabus. E sou parceira da Lily Cup Mine. Inclusive, a gente percebeu a sua participação na última live que a gente teve com o pessoal da Lily Cup Mine. Você dando todas as dicas, né, esclarecendo, as pessoas estavam ali com algumas questões e tudo mais. Eu achei maravilhoso que você prontamente estava ali respondendo todo mundo. Falei, não, precisamos convidá-la para entrar aqui na live para a gente ter um momento especial, Lily Cup Mine, juntamente com ela, né? Então, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu agradeço o convite. A Lily Cup está no meu coração. A gente tem uma campanha de doação permanente de coletores, né? Então, é uma empresa parceira, preocupada com o social. Então, tamo junto. Com certeza. Eu vejo que está realmente fazendo a diferença na vida de muitas mulheres. Eu mesmo não conhecia, não sabia que tinha essa oportunidade, né? Essa opção que ajuda, inclusive, né, no dia a dia aí de uma situação que é cotidiana. Todo mês a mulher tem, né, essa questão menstrual e tudo mais, e ela muda a vida dela literalmente em prol desses dias. E trazer uma solução para que ela possa continuar vivendo a vida dela sem transformar a rotina, nossa, maravilhoso. Então vamos aproveitar hoje a live. Gente, para quem está entrando aqui na live hoje, aproveitem, compartilhem a live.
eu vou fazer o sorteio para saber quais são os NSCs, qual é a ordem dos nossos NSCs. Parece que a Vivi estava com uma questão de enxaqueca. Vivi, se você conseguir entrar, dá um sinal para a gente, por favor, para que a gente saiba se você vai conseguir entrar aqui na live com a gente. Eu vou só ver aqui qual vai ser a ordem. Deixa eu só fazer o sorteio aqui rapidamente. Vamos lá. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para você. Diga. Você entra todo dia às 10 da noite fazer live? Todos os dias. Nossa, você não tem descanso. Olha, agora eu tô tendo descanso uma vez por semana. Aos sábados não tá tendo live do reality. É o único dia, mas toda noite, das 10 às 11, 11h30, a gente tem live aqui do reality por 3 meses. Tá parecendo médico dando plantão, hein? Dando plantão aqui pros influencers. É tipo isso. Vamos lá. Primeiro, Dantas entra aqui na live hoje do reality. Na sequência, entra também o Jerry, certo? Então entram os dois juntos. Depois vem o Henrico. O que é? Fernando, vou para o aeroporto. Me chama antes. Tá bom, então vou colocar Dantas e Henrico primeiro. Depois vem o Jerry. E na sequência a Cris. Depois vem quem? A Thaís com o Alê e a Gabi com a Vivi, certo? Caso a Vivi consiga entrar. Vamos lá. Vamos convidar então aqui os nossos participantes. Gente, só lembrando vocês, por favor, encaminhem sempre, quando vocês tiverem necessidade de entrar primeiro, para a produção com antecedência, tá? Porque às vezes pode acontecer de a gente não conseguir. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Dantas. Tudo bem? Tudo ótimo e por aí. Tudo bem também. Dantas, doutora Tete, estou chamando aqui também o Henrico. Henrico, cadê você? Entrou, pronto. Fala, Henrico. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Gente, deixa eu apresentar para vocês, doutora Tete, aqui na live. Vocês hoje têm a oportunidade, claro, vocês tiveram a chance de conhecer um pouquinho sobre Lily Cup Mai, mas acho que era interessante, né, a gente aproveitar esse momento para fazer algumas perguntas para ela. Então, vou pedir para que vocês façam 3 perguntas cada um, de dúvidas que vocês tenham, por gentileza. Tá. Posso começar, Henrique? Uma? Vamos revisando? Pode começar. Beleza. Tem muita gente que, como a gente está divulgando o Lily Cup Mai, o disco menstrual, tem muita gente que me pergunta, por que eu vou usar isso? Quais são os benefícios? E eu falando, às vezes a pessoa não leva a sério, não acredita. As pessoas aqui na live podem ter a oportunidade de levar mais a sério com a senhora que é mais especializada. Eu queria saber 3 motivos para o pessoal aí de começar a usar isso, entendeu? O disco menstrual. Bom, para começar, a senhora tá no céu, porque apesar de ter cabelo branco, eu sou nova. Imaginei que ela fosse falar isso, adorei. Mas é respeito, né? Não, pode me chamar de você, não tem problema não. Segunda coisa que eu ia falar, eu acho muito interessante que homens estejam falando sobre coletores e ciclos menstruais, porque para as mulheres isso já é um tabu, para os homens ainda mais, né? Então, quando influenciadores do sexo masculino falam sobre isso, eu acho que tem um peso importante para que os homens escutem, né? Eu acho que é legal, parabéns para vocês que estão falando, estão se empenhando, eu sei que vocês estão se empenhando em falar sobre isso. Bom, respondendo diretamente a sua pergunta, coletores de discos menstruais, eles são benéficos para um monte de vários fatores. Primeiro, que eu acho que é o fator mais importante, é que faz com que a mulher tenha autoconhecimento do seu próprio corpo. Como ela tem que manipular o genital, se tocar, conhece o próprio fluxo, começa a ressignificar o seu fluxo, começa a entender que o quanto de menstruação que desce, porque o coletor, o absorvente tradicional, ele não representa o quanto que o sangue desce da menstruação corretamente. Então, com o coletor menstrual, você consegue quantificar esse sangue. A pessoa tem essa questão do toque. Mulher, diferente de vocês, meninos, a gente não toca o genital todo dia, né, com a mesma naturalidade. Sempre que vai colocar, tira a mão daí, menina, isso é feio. E vocês, naturalmente, precisam tocar no genital para ir no banheiro, etc e tal. Então, eu acho que isso é importante. Primeira coisa, eu acho que o mais importante é isso, é autoconhecimento. Segunda coisa, que é melhor para a saúde, porque acabou de sair um estudo falando que
pacientes que usam coletor vaginal têm menos propensão a ter um corrimento tipo vaginose bacteriana, que é um corrimento causado por uma bactéria que pode dar odor, mau cheiro, uma cor esverdeada. Então, é melhor para a saúde vaginal, né, do que os absorventes tradicionais, dá menos alergia, menos infecção, agora é comprovado com estudo. Ele tem um impacto ambiental menor, porque você não está jogando no meio ambiente aí plástico, né? Plástico e papel. Não sei se vocês sabem, os absorventes normais, eles não são feitos de algodão, eles são feitos de celulose, né? Então demora mais para degradar no meio ambiente. Imagine isso numa escala exponencial, porque 51% da população em algum momento na vida está menstruando, né? E a questão financeira, que a gente tem um impacto, né? Se você fizer uma conta aí rápida, por mês uma mulher gasta em média R$ 30 por ciclo, se tiver uma mulher só na casa, né? Então, em 3 ciclos ela acaba comprando um coletor que custa em torno de R$ 70. Então, em 3 meses ela paga um coletor que ela vai usar 3 anos. Então, são basicamente essas vantagens aí. Tá? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Quanto que a mulher gasta por ciclo? R$ 30 mais ou menos? Em média, um absorvente custa R$ 1. E aí ela tem que trocar o absorvente a cada 3 a 4 horas no máximo. Então, 24 horas dividido por 4 vai dar 6 absorventes por dia. Um ciclo médio dura 5 dias, então vai ser 30 absorventes, em média. Por ano, fazendo o cálculo, né, 30 vezes por 12 meses, dá 360. Se a gente fizer o cálculo pelo tanto que ele tem a durabilidade, né, que são 3 anos, vezes 3 anos, a gente está falando de uma economia de R$ 1.000. De R$ 1.000. Porque ela está fazendo, se ela fizer 3 anos a compra de absorvente, né, e tal, ela está gastando R$ 1.080. Se ela tiver um coletor ou um disco menstrual, que é basicamente R$ 90, ela está tendo uma economia de R$ 1.000. E aí você faz a conta se ela menstruar durante 40 anos da vida dela. Nossa, né? Realmente. Dá para comprar um carro. Nossa, eu não tinha pensado nisso. 360 vezes 40. Valor bem alto, realmente. Caramba, e aí, que legal, eu acho que é interessante falar também que isso, a gente está falando de uma mulher na casa. Se a gente tiver 2, 3, a gente multiplica isso aí. E aí a gente entra na questão da pobreza menstrual, da dignidade menstrual, né? E sem falar que a mulher não pode ir na piscina, a mulher não pode ir na praia, a mulher tem não essas pode outras fazer vantagens coisas. também. Tem que cuidar da roupa. Hoje eu quero usar branco. Mas estou menstruada, não pode usar branco. Né? Então, com o disco, esquece. Pode usar tranquilamente. Isso é muito legal. No disco pode ter relação sexual menstruada, que não vai ter contato com o fluido, né, de sangue. Dura 12 horas, então não precisa ficar trocando toda hora. Então, por exemplo, ela é uma atleta, ela vai correr, ela vai competir, ou ela vai acampar, né? Então, estar menstruada limita muito as mulheres nesse período, né? E o coletor menstrual é uma liberdade. Com certeza. Convenci você, Dantas, Oi, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, Henrique? Tudo bem. Doutora, então, eu conversando com as minhas amigas, conversando com o pessoal mais próximo, assim, as minhas amigas que já são bailarinas, que trabalham com show, elas já utilizam, né? Elas já utilizam um disco e para elas é tranquilo. Mas a abordagem na qual eu estou tendo, eu estou falando tanto dessa questão econômica, eu estou falando tanto da questão do meio ambiente, de ir à praia, à piscina, de poder ter relação e não ter o contato com o fluxo e durar 12 horas. Isso. Porém, o que acontece? O que elas sempre questionam é assim, nossa, mas eu tô com medo, sabe aquele tabu assim, tipo, de ser algo novo para elas, de ser algo diferente para elas, que nunca tiveram contato. Eu vim conhecer através de vocês, e através de vocês, depois comentando nas lives e tudo mais, eu descobri que a minha irmã também usava. Mas assim, para uma pessoa o que eu falo para uma pessoa que nunca usou
E você entende? Tipo assim, porque eu não sou mulher, então fica um pouco difícil, eu preciso de um direcionamento para eu conversar com as mulheres e tirar esse medo, tirar essa coisa assim do novo. Na verdade, a ideia do coletor menstrual se eu não me engano, é da década de 50. Mas Uhum. aí logo depois veio a indústria de descartáveis, e aí fez um avalanche no mundo, colocando o descartável como vantagem, né? Então acabou que o coletor caiu um pouco no ostracismo, até se voltar, não tem muito tempo mesmo isso, tem pouco Uhum. tempo em que isso voltou. A mesma coisa acontece quando a gente fala de clitóris, né? Porque o clitóris é o órgão do prazer feminino, e quando eu vou falar para as mulheres isso, elas também não conhecem. E para você ter uma ideia, me formei tem o quê? 20 anos que eu sou formada. Ai, agora eu denunciei a minha idade. É... Teoria, tá? Vamos E lá. na minha época não tinha todo esse conhecimento, a gente não tinha nos livros de anatomia, né? Então, Uhum. eu acho que você pode abordar da seguinte forma: todo o assunto relativo às mulheres é uma coisa muito nova, essa liberdade de poder falar sobre isso, né? E o acesso à informação também. Então, eu acho que você pode falar nessa abordagem de que é algo novo, mas que é algo novo porque falar de sexualidade feminina, de educação sexual de uma forma geral, é algo novo para todo mundo. Falar sobre Uhum. menstruação ainda é tabu. Ainda é tabu em algumas Sim. partes do mundo em que as mulheres não são permitidas a ficar dentro de casa no mesmo período que estão menstruadas, né? Eu acho que você podia contextualizar tudo isso, né? E também indicar páginas, né, adequadas para que as pessoas vão assim, mas o que é coletor? Eu não sei. Ah, entra na página tal, você vai ver o que é, Na legal, própria dá uma página, né, da Lily referência Cup, na própria página da Lily na Cup tem própria várias página. explicações, né? Sim, Exatamente. doutora. Mas a questão aí que vem é quando elas falam pra mim do medo. Como que eu tiro esse medo? Você entende? Tipo assim, como que eu posso abordar elas? Falam assim, não, não precisa ter medo. Sabe assim, Então, tipo... o silicone, que é feito de silicone, é um silicone cirúrgico. Então, é um Uhum. material apropriado. Certo. Um material. Agora, esses estudos recentes provaram que você usar coletor é mais saudável para sua Uhum. vagina do que você usar produtos descartáveis, como o OB, que é o absorvente interno, e o próprio absorvente descartável tradicional. Então, há estudos que são recentes que provam que é melhor para a saúde da pessoa, né? É um Sim. material estudado, é um material de qualidade, silicone cirúrgico. Então, eu acho que tem que ter argumentação das coisas. E falar assim, olha, e também, você experimenta, não deu certo? Não deu. Mas eu acho que é válido experimentar e conhecer outras formas de produtos menstruais, né? Sim. E também falar para dúvida também com o ginecologista. Não é todo ginecologista, tá? Que sabe sobre coletores menstruais e calcinhas menstruais, enfim. É uma coisa muito nova pra gente também. Então é natural que as suas amigas tenham essa dúvida. Uhum. Lá nos Estados Unidos é comum as mulheres utilizarem do coletor Eu ou ia do perguntar essa menstrual? pergunta agora, Fê. Nos Estados Unidos é mais comum o uso de coletores, o uso de DIU é mais comum, que é um dispositivo intrauterino. Por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa que parece que é mentira, mas as brasileiras, elas se tocam muito pouco. A gente tem um anticontraceptivo que é o anel vaginal, que a gente coloca dentro do canal vaginal, que na Europa foi muito bem visto e aqui no Brasil não pegou. Não pegou porque as mulheres tinham que colocar dentro do canal vaginal, elas não queriam ter que colocar a mão lá dentro. Então Meu Deus. então assim, a gente parece um país avançado em termos de sexualidade, mas a gente está bem atrasada nisso. Não vou falar sobre política porque tá tendo um negócio lá que tá acontecendo na Câmara agora que é absurdo, 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 enfim, sobre o negócio de casamento LGBTQIA+, que a gente vê como realmente a gente está atrasado em muitas questões, Sim, né? sim. E a gente ter a oportunidade de falar sobre isso aqui no reality, isso é muito bom, porque a gente quer realmente influenciar as pessoas a mudarem a sua rotina, a mudarem a sua realidade. Até porque se isso aqui realmente é uma coisa que vai agregar e vai ajudar muitas vidas das mulheres, por que não? Vamos experimentar, vamos fazer parte Claro. desse time que vamos transformar isso.
É. E Henrico, eu vou falar uma coisa para você. É difícil até para mim, sabe? Porque a gente faz palestras aqui nas escolas públicas, eu faço palestras em locais, em bairros mais vulneráveis aqui, e a gente vai pregar a palavra, né? Da dignidade menstrual. E aí, quando eu tô falando, a carinha de assustada das moças é a carinha de desconfiada mesmo. E é só com Uhum. informação, viu? É só com informação que esse medo vai diminuir. Exatamente. Quando a gente fala, daqui a pouco vira normal. Mas É. a gente tem que falar. Se a gente não falar, se a gente tiver medo de falar, aí ferrou. Então a gente tem que, né? É bom. Por exemplo, uma pergunta. O Dantas, Oi. olha a exposição que eu vou fazer agora. Sua namorada ganhou, não ganhou? Sim. Ela já chegou a experimentar? Não, Tem medo? tem medo. É mesmo? E Sim. qual que é o medo dela? É de vazar? Então, É de. o medo dela é o colocar e não conseguir tirar. Ah! E eu acho que É isso o é o que medo todo de mundo muita, acha. né? É. Então, assim, ó, se ela tá com medo de não conseguir tirar, o coletor, começar com o coletor e não com o disco menstrual é mais fácil, tá? Tá. Porque o coletor menstrual, na hora que você coloca, eu vou colocar um. Isso aqui é como se eu estivesse vendo o útero. Uhum. Aqui é o útero, aqui as trompas e aqui é o canal vaginal e aqui a entrada, tá vendo? Sim. Então, na hora que eu coloco o coletor, que você vai colocar ele dobradinho, vai colocar ele em direção para trás no útero, ele vai ficar como se ele estivesse lá no colo do útero para segurar o sangue que está descendo ali. Mas você vê que a pontinha dele fica bem próximo aqui. Não é que você vê a Uhum. pontinha, mas você abrindo ali você sente. E aí você pega essa pontinha aqui, seguindo essa pontinha aqui, vai apertar a bundinha do coletor para você tirar o vácuo e vai tirar ele. Então, Uhum. ele não vai subir para o infinito e além, pode ficar tranquilo. Porque a gente tem o colo do útero aqui que impede. Mas, olha, é uma dúvida muito Eu legítima. acho legal. Porque, por Justamente eu falei por exemplo, isso. quando a gente está falando de vibradores, e eu falo muito sobre isso, as pessoas ficam com medo de colocar, introduzir coisas no ânus e parar no infinito e além, porque o ânus é infinito e além, vai acabar na boca, né? Isso é E verdade. o canal vaginal, não. O canal vaginal você tem fim. O fim do canal vaginal, ó, esse útero aqui, ó, é o colo do útero. Então, o canal vaginal, em repouso, tem 9 centímetros. Então, se você for pegar um dedo aqui, você consegue tocar o colo do útero. Imagine um coletor que está aqui na frente. Então, é um trajeto curto. Quando a mulher se excita, o canal vaginal pode ir mais, vai chegar até uns 16 centímetros, mais ou menos. Então, quando você faz um exame de toque, por exemplo, você toca o final, o colo do útero, ele parece a ponta do nariz de consistência. Uhum. Então, ela pode fazer isso com o dedo dela para ela sentir onde fica o colo do útero dela, para ela falar, peraí, aqui se eu alcanço lá no fundo, eu vou alcançar aqui na frente, né? O disco menstrual, tem gente que tem mais medo, porque o disco menstrual, na hora que você vai colocar, ele não tem essa pontinha para você puxar, porque ele vai ficar encaixado atrás desse ossinho aqui, não sei se dá para ver. Uhum. E aí você vai ter que colocar o dedo um pouquinho mais para dentro, mas também não chega nem lá no canal, nem lá no colo do útero, para você puxar. Então, assim, não é longe para você pegar. E se a pessoa tiver dificuldade, ela pode abaixar de cócoras e fazer uma força como se ela estivesse indo no banheiro evacuar. A gente tem uma descida do útero, faz uma descida, uma leve descida. Isso serve também para absorvente interno, tipo AB, tá? E pinçar com a mão ali. Eu já, em plantão, paciente já foi tirar OB no plantão, já foi tirar sabonete que colocou lá dentro, que eu não conseguia tirar porque o sabonete escorregava. Então, assim, é uma dúvida e é um medo real. Agora, outra dica que eu dou também é que, de repente, ela coloque a primeira vez, se ela tem tanto medo, ela coloque a primeira vez no consultório do ginecologista. Vai lá, pede, ela coloca, ele vai sentir, ela vai tirar, ele vai ver se ela conseguiu tirar, acabou, aprendeu, pronto. Boa. Henrico? Doutora, agora é uma pergunta sobre sexualidade. O casal tá namorando, tá lá dentro o disco, certo?
a pergunta que me fizeram, tá, gente? Sim, senhor. Toda dúvida é válida. E o homem vai sentir o disco lá dentro? Ele vai sentir mais ou menos, porque isso aqui é flexível, ó. Tá? Uhum. Então, na hora que o pênis está aqui, encostando aqui, ele vai sentir como se fosse a ponta do colo do útero aqui, entendeu? E quando a mulher está excitada, esse coletor sobe um pouquinho no canal vaginal. Porque lembra que eu falei que em repouso, o canal vaginal tem 9 centímetros, quando excitada, ela vai para 16, então muitas vezes vai sentir só uma coisinha na ponta, ou tem paciente para mim que relata que o parceiro não sente nada. E aí, naturalmente, quando ela deixar de estar excitada, ele vai descer naturalmente. Não vai ficar lá em cima, pelo amor de Deus, menino. Não. Vai descer e aí depois ela vai conseguir tirar naturalmente. Exatamente. Inclusive, eu tava aqui no estúdio, o pessoal tá aqui falando, sim, não sente nada. E tem gente que já tem parceira que usa o disco menstrual e não sente nada. Simplesmente é normal e termina, tá tudo bem, não sangra nem nada. Porque... Legal. Deixa eu ver se eu tenho uma outra posição aqui, ó. Isso aqui é um útero cortado de lado. Eu tenho 500 mil materiais didáticos aqui. Então, o coletor, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar bem lá perto do colo do útero. Então, o pênis vai entrar assim, ó. Tá vendo? Uhum. Então, ele vai encostar na parte molinha aqui, ó. Então, não vai ter problema nenhum. Se encostar, não vai machucar também. E aí, como ele tem essa parte que é um pouquinho mais espessa, né? Ele acaba não permitindo que exista o sangramento, é isso? Isso, aí o pênis vai encostar aqui, não vai encostar no sangue que vai estar aqui dentro. Perfeito, muito legal isso. Tô adorando essa aula. Dantas, quer fazer mais uma pergunta? Não, a pergunta que eu ia fazer é porque eu tenho muitas fãs que é de Portugal. E eu queria saber se é só no Brasil que existe isso, porque pra mim é muito novo, só que o Fernando já perguntou, você falou que lá fora é mais normal que aqui ainda. Na Alemanha, por exemplo, os coletores, eles têm uma durabilidade de 10 anos. Por que aqui no Brasil é 3? Porque a Anvisa autorizou 3. Mas na Alemanha, os mesmos coletores têm duração de 10 anos. Então aí a economia vai ser maior ainda, Fernando. Pois é, tô vendo. Ó, só uma coisa que o pessoal tá falando aqui, ó, tem muita gente querendo fazer pergunta. Gente, quem quiser fazer pergunta, eu vou ler algumas perguntas. Tá vendo lá embaixo, na live, que tem um ponto de interrogação? Lá embaixo, ó, uma caixinha com ponto de interrogação. Clica nessa caixinha e coloca ali sua pergunta, que daí eu vou ler sua pergunta pra gente fazer aqui com a doutora Técia. Aproveitem hoje. Henrique, você quer fazer mais uma pergunta? Mais uma pergunta? A higienização do coletor, ela pode ser feita também somente com água, porque assim, tem aquele produtinho que eles indicam lá, mas a pessoa ela pode, por exemplo, ela só colocar água morninha lá ou água fria, de qual forma que ela pode limpar em qualquer banheiro, por exemplo, assim, ela foi numa casa de uma amiga, ela não levou higienizador. Como chamar? Isso. O que ela faz? Bom, é importante lembrar que tem 2 etapas de limpeza. Quando você vai colocar a primeira vez o coletor, ele tem que estar esterilizado. Então, você tem aquele copinho, ou você elege uma xícara da sua casa para você não usar ela. Mas coloca assim, ó, coletor. Deixa ela lá do lado, coloca ele na xícara e coloca água fervente aqui durante 5 minutos. Ele vai esterilizar. Mas durante o uso, eu tô na minha casa, vou na casa da minha amiga, vou dormir lá. Eu vou tomar banho normalmente no banheiro, vou tirar na hora do banho, lavo com sabão neutro, água e sabão e põe de novo. Aí quando que eu vou esterilizar de novo? Quando acabar, para guardar. Então eu esterilizo no começo e no final. Mas durante, você só lava com água e sabão neutro e coloca novamente. Se não tiver sabão neutro, o que faz? Pode lavar só com água. A gente usa o sabão neutro até para diminuir, para não ficar mancha, né? Para não manchar o coletor, para aumentar a durabilidade, né? Certo. Ô, Fê, Oi. Elas ensinaram da outra vez que não é o mesmo canal do xixi, mas é importante saber. A mulher sempre vai perguntar, mas e a hora que eu fizer xixi? Eu vou ter que tirar? Vou ter que limpar de novo? O importante é saber o seguinte, no canal, na vulva, a gente tem 3 estruturas. Aqui é o clitóris, não sei se dá para ver. Debaixo do clitóris tem o canal vaginal, o canal da uretra, que é uma bolinha, é um buraquinho bem pequenininho.
Embaixo tem o canal vaginal. Então, a gente tem 3 estruturas importantes ali. Não vai interferir de modo algum, porque não está no mesmo lugar. Então, a bexiga, olha aqui. Aqui, ó, é o ânus. Aqui, o canal vaginal, que acaba no colo do útero. E aqui a bexiga. Tá vendo? Então, olhando de lado, você vê 3 buraquinhos, né? O buraco do ânus, o buraco do canal vaginal e o buraco da uretra, tá? E o clitóris está aqui em cima. Então, ele é independente, ele não vai atrapalhar aqui porque ele está no meio. Tá. Obrigado. Respondidas as perguntas? Sim. Então, obrigado pela participação de vocês. Uma ótima noite. E vão com tudo, que agora vocês têm as informações. Agora vocês têm todas as informações que vocês precisavam, né? Uhum. Então tá bom. Então a gente se vê amanhã. Boa noite, meninos. Boa noite. E esses foram Dantas e Henrico aqui no Reality Na Sua Casa Brasil. Acho que o Dantas travou. Vou chamar aqui agora a Cris. E vou chamar também quem? O Henrico. Espera só um pouquinho que a Cris o Dantas travou aqui. Eu preciso que ele caia para poder não correr o risco de não conseguir chamar alguém para a live. Oi, Cris! Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que o público está fazendo. Everton Mello, esse coletor tira a virgindade das meninas? Boa pergunta. Porque virgindade não está relacionado à ruptura do ímen. Virgindade está relacionada à atividade sexual. Então, por exemplo, se a pessoa faz sexo oral, boca, genital, boca, a gente já não considera mais virgem, porque ela já pode pegar, inclusive, uma IST, né? Contrair uma IST. O que é a dúvida das pessoas? É que na entrada do canal vaginal, a gente tem uma pelinha, que ela chama ímen. É como se fosse uma membraninha. Esse ímen varia de mulher para mulher. Tem mulher que tem o ímen elástico, por exemplo. Então, vai colocar ali um coletor, pode colocar um absorvente interno e ele não vai romper. E tem mulheres que podem romper. Mas perder essa integridade do ímen não significa que você não é mais virgem, porque virgindade está relacionada à atividade sexual. Então, por exemplo, eu tive uma selação anal e tenho ímen. Você é virgem? Não. Entendeu? Entendi. Ok. Oi, Jerry. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Bem-vindo também para vocês. Tem mais uma pergunta que eu quero aproveitar que fizeram. A partir de qual idade que pode usar? A partir do momento que a menina se sentir à vontade para colocar e se manipular. O que eu percebo é que as adolescentes muito novinhas, que ainda não tiveram atividade sexual, elas têm um certo medo, receio, tem o tabu dessa questão da virgindade, não conhece o próprio corpo. Então, a gente acaba, na prática, vendo que as mulheres acabam usando depois que elas iniciam atividade sexual. Mas nada impede que, a partir do momento que tem a menstruação, possa usar. Ok. Bom, vou liberar para que vocês dois façam cada um 3 perguntas. Quem quer começar fazendo pergunta? Pode começar, Cris. Oi, doutora, boa noite. Boa noite, Cris. Uma pergunta é: alguma contraindicação do uso? Contraindicação do uso do coletor, se a paciente, por exemplo, ela tem alguma malformação no canal vaginal. Existem umas malformações em que tem é como se fosse uma pele extra no meio do canal vaginal, que a gente chama de sinéquia vaginal. Isso pode dar... não conseguir colocar o coletor, porque ele vai estar ali bem onde deveria ser colocado o coletor. Quando a paciente está no pós-parto imediato, a gente também contraindica o uso do coletor. Eu acho que basicamente são essas as contraindicações. Não tem muita tempo após o parto que ela pode começar a usar? A gente indica que depois de, no mínimo, 6 semanas, que é a hora que o útero já começa a voltar para o lugar, né? Que é o período do resguardo, né? Então, seus 40 dias ali. A gente não fala no pós-parto imediato, né? Que tá tendo o útero, né, tá regredindo, tá com muita alteração de estrutura ali. Ok. Jerry. Oi, doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem?
a minha pergunta já é mais relacionada ao conteúdo mesmo, da semana. Levando em consideração que a gente tem pouquíssimo tempo de conteúdo, de vídeo, para passar informação para as pessoas, o máximo de informação, segurança e tranquilidade para essas mulheres poderem confiar no produto, o que eu preciso numerar tipo assim, da informação mais importante para menos relevante para esse curto período de tempo que a gente tem num conteúdo para poder convencer as pessoas a adquirirem o Lily Cup My, o disco? Eu acho que você tem que falar das vantagens do uso do coletor. Não sei se você dividiria isso num vídeo só ou em 2 vídeos, mas eu acho que você podia colocar vantagens gerais e vantagens específicas para as pessoas, que eu acho que as pessoas precisam entender que que você ressignifica o seu ciclo, que isso é muito importante na sua vida, que isso vai fazer diferença na sua saúde, né? Porque você vai ter uma qualidade de saúde vaginal melhor, que você vai ter menos irritação. Eu acho que elencar aquilo que a gente falou, do preço, da questão ecológica, da questão de autoconhecimento, da questão financeira. Eu acho que as pessoas não fazem essa conta que a gente fez aqui com o Fernando, de quanto que custa usar por ano absorvente, que um coletor em 3 meses está se pagando, que ela vai usar 3 anos. Eu acho que isso são vantagens que precisam ser pontuadas. A questão da saúde, especificamente, eu acho que precisa ser muito pontuada. E eu acho que essas dúvidas que a gente falou aqui agora, por exemplo, de repente, coisinhas curtas, você coloca o coletor, vai impedir de você fazer o xixi? Não, por quê? Porque são canais diferentes. Explicar uma questão anatômica. Ah, o coletor vai se perder lá dentro? Não, porque o fundo da vagina é o colo do útero, não vai para o infinito e além. No mundo da lua, se perder. Eu acho que essas coisas que são as dúvidas mais comuns, né? Eu Os até medos. gostei disso que você falou, porque assim, muitas mulheres realmente não conhecem o seu órgão genital. Não conhece, Então não acha conhece. que colocou ali e foi embora. Foi É, ele. Não, é. tem essa questão, né, de ter sido feito esse estudo, que realmente vai colocar que não vai se perder lá dentro, né? Tem essa questão também da própria higienização, que você falou que é muito importante, que a mulher não É. usa só absorvente ou eu não sei o nome, né? Enfim, né? O molde lá e tal. Tem que usar também higienizador, o sabonete, tem que usar um odorizante para poder não ficar com odor, tem que usar, não sei. Gente, é muita coisa que a menina tem que passar, porque tá com o negócio abafado ali com, É. né? E isso daqui facilita muito, isso é muito legal. E a gente tem a questão, uma coisa que é muito em voga hoje também, essa questão da pobreza menstrual, da dignidade menstrual, porque a pessoa, eu fiz uma trend outro dia, eu fiz uma brincadeira o pessoal perguntou quantos absorventes a mulher usa num dia. E aí eu fiz a brincadeira e depois eu voltei e falei, não, eu acho que eu vou fazer um vídeo diferente, eu acho que eu vou fazer um vídeo explicativo, porque tem homem que fala assim, ela usa um absorvente no dia. Mas tem mulher que usa mesmo, porque ela não tem dinheiro para comprar, né? Então, essa questão da gente abordar isso como uma questão de que nem todo mundo tem acesso a produtos de higiene de qualidade, a questão da dignidade menstrual como um todo, porque não é só produto de higiene. É você ir num banheiro público, num banheiro de escola, você ter a porta da escola, a porta do banheiro para fechar. Você ter a água no banheiro para você se higienizar. Tem toda essa questão também que hoje pega muito, sabe? As meninas mais novas, principalmente as adolescentes, elas gostam dessa pegada. Talvez essa abordagem seja legal. Nossa, eu já tive tanta ideia aqui que só pela misericórdia. Próxima pergunta. Cris. Cris agora. Doutora, também, quando que a pessoa, ao usar o disco, vai sentir dor? Ela vai sentir dor se ela colocar o disco errado, às vezes está dobrado errado, ela pode sentir um desconforto. Ah, você falou de uma contraindicação. Se a pessoa tiver com uma infecção vaginal ativa, a gente orienta tratar a infecção vaginal também, porque isso pode dar desconforto e ela associar o uso do coletor, tá? Se a paciente tem candidíase de repetição e está usando o coletor, a gente orienta a fazer uma higienização melhor do coletor para não ficar a cândida no coletor e não causar essa reinfecção,
tá? Então, é importante conversar com o ginecologista sobre isso, sobre essa higienização quando tem infecção vaginal, tá? Então, basicamente, ela vai sentir dor se ela tiver com o tamanho errado, às vezes. Por exemplo, um copinho desse aqui, que é menorzinho, é para adolescente. O copinho para mulheres que já tiveram filhos é maior. Então, se ela compra o tamanho errado, ela pode sentir desconforto. Se ela colocar errado e ficar dobrado, ela também pode sentir desconforto. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que fizeram aqui que eu achei bem interessante. É da Helena Beckman. Existe alguma posição adequada na hora de colocar ou retirar o disco para que o líquido não escorra? Olha, Helena, eu gosto de uma posição que é você colocar o pé, você ter uma banquetinha dentro do seu banheiro e você colocar um pé na banquetinha e o outro ficar para baixo. E aí você tem mais acesso ali. Você pode, eu não gosto de orientar a fazer isso dentro da privada, em cima do vaso, porque pode cair dentro do vaso. E aí você contamina o seu coletor, você vai ter que fazer uma higienização mais adequada dele. Então, no chuveiro, você colocar um pé em cima do banquinho e o outro ficar embaixo, é bem interessante na hora que você está fazendo a higienização ali do dia a dia. Agora, na hora que você vai colocar para primeira vez ou tirar para guardar, pode ser deitado também, com a posição, com as pernas mais abertas assim, e um travesseiro, por exemplo, por baixo nas costas, que ajuda a elevar a sua pelve, facilita também. Então, no caso dela não tiver banquinho, ela pode estar deitada com o travesseiro aqui na região da lombar, e aí ela levanta um pouco a perna e aí ela puxa aqui, né? Pela pontinha, né? Pela pontinha. Agora, se ela estiver no banheiro e não tiver banquetinha, ela pode usar a privada para colocar a perna, só tem que tomar cuidado para o coletor não cair lá dentro. Então, fecha a privada e usa a privada de banqueta. É uma ideia. Então, um pezinho no chão, um pezinho em cima da privada, né? Pinçou o dedo ali e puxou. Legal. E faz força como se estivesse fazendo cocô para baixo. Porque na hora que você faz essa prensa na barriga, a gente chama de manobra de Valsalva, a gente desce um pouquinho o útero, a bexiga, né? E aí você consegue tirar melhor. Não é difícil, que a gente coloca a pressão naturalmente. Quando a gente tá meio com dor de barriga, a gente dá uma... Legal. Interessante. Jerry, pergunte. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Achei que você ia perguntar. Eu tava vendo que você tava... Falei, acho que ele quer perguntar alguma coisa que ele tá aí. Tu assiste que ele quer perguntar. E não quer perguntar mais nada? Não, eu tava tentando alinhar as ideias que eu tô tendo na minha cabeça. Você teve várias inspirações, então. Sim. Quer aproveitar e fazer alguma pergunta, Cris? Na verdade, eu acho que... Oi? Não, desculpa. Eu falei para a Cris, mas pode continuar. Ah, tá. Não, na verdade, você mudou completamente o rumo de todo o negócio que eu tinha já aqui calculado na minha cabeça. Mas mudou para uma coisa muito melhor, porque eu acho que quando a gente consegue passar a informação da maneira que os nossos seguidores querem ver, Sim. Por exemplo, eu trabalho com humor, e o meu conteúdo viral na internet são justamente os meus vídeos com os meus amigos héteros, que é uma coisa, sexualmente falando, muito difícil das pessoas entenderem que tem uma gay afeminada que só tem amigo hétero e que se respeitam e que falam sobre tudo abertamente. Então, essas informações que eu tive agora, literalmente, mudaram todo o rumo do trabalho que eu vou executar. Tomara que dê sorte para você. Para uma forma muito positiva. Bom, então, Cris, quer fazer alguma pergunta? Só até também sobre isso, para complementar do Jerry, perguntando sobre o nosso conteúdo, eu quero saber da doutora o que ela espera da gente com o nosso conteúdo dessa semana. Bom, eu acho que assim, o mais difícil da gente falar quando a gente está falando de educação sexual é que a gente consiga passar o conteúdo de uma forma respeitosa, né? Não ofendendo ninguém, não tirando sarro, não tentando criar como se fosse uma coisa debochada da questão menstrual, mas ao mesmo tempo a gente precisa prender a atenção do nosso espectador, né? Hoje eu fiz um videozinho também falando sobre a expulsão do DIU com coletor, que é uma dúvida que tem muito também. E aí fiz uma brincadeirinha com o vídeo. Aí tem muitas amigas minhas que falam assim, ai, mas você fica
fazendo um vídeo de brincadeira, eu falei, porque senão eu não pego a atenção de quem eu quero, que, por exemplo, são as meninas mais novas, né? Então a gente tem que pensar no público também, né? Tem que ter esse alcance de comunicação. Só tomar cuidado com essas questões, né? Porque tem muita gente que se ofende na internet com coisa que é boba, porque a gente foi mal interpretado, só isso. Internet hoje em dia, infelizmente, tem um pessoal que realmente entende tudo, quer entender e pronto, mas acho que se a gente focar em realmente passar a informação de uma forma clara, gostosa, tranquila, e justamente como você falou, sem ofender, se a pessoa se sentir ofendida, é porque ela tem uma coisa que está mal resolvida dentro dela. Né? Mas se a gente não fez nesse intuito de ofender, se a gente fez no intuito de ajudar, né? Enfim, a gente está fazendo a nossa parte. Diga. Agora você falou uma coisa interessante que está da introdução à última pergunta que eu ia fazer, sobre passar uma informação clara, uma informação correta, uma informação com embasamento, né? Porque a gente está estudando o que é o disco coletor, a gente não está simplesmente ouvindo sobre ou passando por algum comentário, a gente está estudando isso para passar para as pessoas. De que maneira vocês, como mulheres, iriam encarar uma informação dessa sendo passada para vocês, com toda a clareza e embasamento do mundo, por um grupo de homens completamente padrões e que ninguém nunca imaginou que fossem ter esse tipo de informação? Foi ótima a pergunta que você fez, porque isso é um lugar que acontece na internet, de falar que aquela fala não pertence à pessoa. Eu sou um pouco contrária a isso, porque eu acho que eu vejo o seguinte, eu não vou falar de menstruação só com mulher, eu vou falar de menstruação com homem, o homem tem que entender de menstruação, né? Então eu acho muito legal, eu acho muito positivo que homens estejam falando sobre o assunto, porque, de certa forma, um outro homem presta mais atenção quando o cara tá falando do que quando uma mulher tá falando, porque quando uma mulher tá falando, é mimimi de mulher. Quando um homem tá falando, ele fala assim, mas peraí, por que esse cara tá falando isso? Então eu acho que é uma abordagem interessante pra gente conseguir achar um público que a gente não teria alcance normalmente. Talvez com as mulheres pensem assim, mas ele não sabe o que ele tá falando. Mas ao mesmo tempo eu vejo que as mulheres falam assim, nossa, que legal, ele sabe disso, que interessante ele falar sobre isso. Porque ninguém se interessa sobre isso. Então, eu acho que tem as duas coisas, sabe? Maravilha, eu acho que o homem se torna até mais interessante para a mulher, trazendo esse tipo de informação para ela, sabe? Ela se sente cuidada, ela se sente mais interessante, eu acho. Eu acho que as mulheres acham fofo. Podem achar fofo. Do tipo, nossa, que legal ele falando sobre isso. É importante os homens saberem também. Maravilha. Tá ótimo, então, perfeito. Cris, quer fazer uma última pergunta? Para mim também tá. Não, tá tranquilo? Respondido. Peguem as informações, aproveitem e se embora que vocês têm ainda 48 horas, certo? Muito Beijo. obrigada. Cris, se você precisar, me chama, tá? Vou chamar. Tá, beijo. E esses foram Jerry e Cris aqui no Reality na Sua Casa Brasil. Deixa eu ver se a Gabi já chegou aqui. Vou chamar o Alê. Cadê o Alê? Tá aqui. Deixa eu ver se a Gabi já chegou aqui. Cadê? Gabi. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite, Alê. Tudo bem? Gabi não chegou ainda. Senão eu ia chamar ela. Poxa vida, que pena. Bom, vamos lá. Vamos lá, Alê. Boa noite. Boa noite, Fê. Preparado para fazer suas perguntas? Preparada. Até anotei minhas perguntinhas aqui para me não esquecer. Então, bora lá. Quais são as suas perguntas? A minha primeira pergunta é sobre o coletor. Qual que é o tamanho certo que uma mulher ela tem que estar usando o coletor? Bom, o coletor, a gente divide por idade, né? Então, adolescentes tem um tamanho até 19 anos, depois tem um outro tamanho, que é o B de até 29 anos, ou sem filhos, e depois tem o tamanho A, que é acima de 30 anos, ou que já tenham tido filhos. Então, são 3 tamanhos os coletores. O disco menstrual, aproveitando, ele também tem 3 tamanhos, mas tem mais a ver com a altura do colo do útero, que é aqui, né? Na hora que a gente faz o toque aqui, ó,
o colo do útero aqui, ó. O meu dedinho encosta lá no colo do útero, ó. Tá vendo? Então, se eu encostar lá no fundão, eu tenho um colo lá no fundo. Eu posso encostar encostar ele já aqui na frente. E posso encostar bem aqui. Então, o coletor, o disco, vai ser mais com relação à altura do colo. Também tem 3 tamanhos. Entendi. Mais uma? Pode perguntar. A mulher que ela usa o disco, né? Ela pode estar usando o DIU? Pode. Uma coisa que é importante a gente falar, que acabou de sair uma revisão sistemática. Revisão sistemática é uma coletânea de estudos, né? E eles fizeram agora, saiu agora em setembro. São 7 estudos, 3 deles falaram que houve maior taxa de expulsão do coletor com o DIU. Porém, esses estudos têm tem algumas críticas, porque eles não padronizaram idade, eles não padronizaram se a mulher tinha filho ou não, eles não padronizaram o DIU que foi usado, se foi o DIU de cobre, se foi o DIU hormonal. Então, o resumo do estudo fala assim, olha, alguns estudos mostram que houve maior expulsão do DIU com o coletor, porém, precisa de mais estudos. E aí eles relacionam a expulsão do DIU com o coletor com 2 situações, que foi o que eu falei no meu vídeo hoje. O fio está muito comprido. Deixa eu ver se eu tenho um DIU aqui. Tenho. Então, o DIU é esse aqui, né? É um dispositivo intrauterino. Ele fica aqui dentro do útero. Dá pra ver? Ele fica aqui dentro do útero. E esse fiozinho dele aqui fica pra fora. Então, eu só vejo o fiozinho aqui no colo do útero. Se esse fiozinho tá muito comprido, na hora que eu for tirar o coletor, eu posso pinçar esse fiozinho. Lembra que eu tenho que tirar o vácuo? Então, o cuidado que tem que ter quem usa DIU é que o fio seja cortado mais curtinho. E aí tem que falar isso pro médico. Olha, eu uso coletor. O fiozinho tem que ficar um pouquinho mais curto no colo do útero. E o outro cuidado é desfazer completamente o vácuo. Porque eles acham que a expulsão do DIU está relacionada também a poder fazer o vácuo. Então, na hora que você fizer bem o vácuo, você não faz essa sucção, né? E aí, o disco menstrual que você perguntou é mais interessante, por quê? Porque ele não faz vácuo, então não tem esse problema do vácuo. E na hora que você vai tirar, você não tira ele assim, pinçando. Você tira ele assim, puxando. Então, para as usuárias de DIU que ficam com receio do DIU sair do lugar com o uso do coletor, a gente fala assim, olha, o disco parece ter uma segurança maior. Mas os estudos falam que falta estudo de qualidade ali para a gente falar, bater o martelo. Então, o que eu falo para as minhas pacientes, precisa ter conhecimento do próprio corpo. Então, assim, eu sei o tamanho do fio do DIU, porque eu ensino a paciente a fazer o autotoque, ela sente o colo do útero e sente o fiozinho. Eu senti o tamanho do fio, ok. Quando eu menstruar, vai lá e também coloca, porque na menstruação o DIU pode deslocar um pouquinho. Aprendeu como é que é o tamanho do fio? Ok. Usou o coletor. O fio ficou compridão? Opa, tem alguma coisa errada. Então é uma questão de autoconhecimento, tá? Que a gente fala. Mas precisa saber dessas informações. Interessante isso. Então, quer dizer, ela pode estar com o DIU, né? Para evitar a engravidar. E aí utiliza lá você recomendou o disco menstrual para justamente ela conseguir fazer a coleta do sangue sem necessariamente ter qualquer tipo de problema com o DIU que está lá. Então... Mas o coletor, se ela tiver esses cuidados que eu falei para você, porque o DIU fica aqui, ó, dentro do útero, tá vendo? Aí o fiozinho aqui para fora. Uhum. Então, se ela tiver com um fiozinho curtinho e desfizer bem o vácuo, a segurança aumenta. Entendi. Maravilha. Próxima pergunta. Pergunta interessante essa, gostei. Próxima pergunta. A mulher que se inicia, né, com o disco menstrual, ela precisa de uma prescrição do seu ginecologista? Não precisa de prescrição do ginecologista, mas é sempre bom ir no ginecologista para tirar dúvida, porque fica com um monte de caraminhola na cabeça. E aí fica aquela caraminhola de que o disco vai subir para o infinito e além, que vai se perder lá dentro. A questão da higiene que a gente falou aqui, o ginecologista vai orientar.
Não tem uma obrigatoriedade, mas seria muito bom, o melhor dos mundos, que pudesse ir num ginecologista que entende do assunto, tá bom, galera? Porque nem é todo ginecologista que tá adequado para falar sobre Ou isso. até mesmo qualquer coisa já indica a doutora Tetsi, né, que está também atrelada ali à Lírica Mai, que ela vai poder explicar direitinho, que eu achei maravilhoso as explicações que você deu aqui, porque isso traz segurança realmente. Exatamente. Por exemplo, você te desmistificou uma coisa da minha Qual? cabeça, né, de que colocou lá o disco menstrual que poderia entrar e tal. Não, não entra, isso é muito legal. Né? Então é bom saber disso. Né? E, obviamente, das posições mais fáceis para a mulher conseguir retirar sem vir a se sujar e tudo mais, né? Até porque é sangue, né? Então vai estar fazendo aquele benefício de não dar o odor na região da vulva, né? E, claro, dela ter a maior praticidade para retirar. Eu achei Mas você maravilhoso. sabe que eu acho que uma coisa importante é o seguinte: o odor do sangue vaginal que a gente está acostumada, a mulher está acostumada, é porque você tem um contato com o absorvente descartável. Então, ele causa uma reação ali e o sangue fica com odor diferente. Quando você usa coletor, você não tem esse mesmo odor, tá? E que é importante também que o sangue menstrual não é só sangue, a gente tem um tecido endometrial que ele descama toda a renovação de ciclo. Então, às vezes, saem umas pelinhas assim que a pessoa acha que é sujeira, que tá lá dentro. Não é, por favor. O corpo nosso é sagrado, não tem sujeira lá dentro da menstruação para ficar falando que é sujo, que tem que trocar, que sobe para a cabeça. Não tem ligação do útero com a cabeça. Para com isso. Ninguém fica louca, não. Sobe pra Subir a cabeça? menstruação. Como assim? Acho que sujeira sobe pra cabeça. Entendi. Tem uma lenda urbana que fala que se a pessoa não menstruar é porque a menstruação vai subir para a cabeça e a mulher vai ficar louca. Entendeu? Meu Deus. Entendi. Meu Deus do céu. Cada coisa. Quer fazer uma pergunta? Mais uma pergunta, Lê? Eu Você tenho fez uma as três, última. né? Pode fazer. As meninas virgens, elas podem estar usando o disco como coletor menstrual. Sim, tanto faz. Aham. Certo. É o que ela falou, né? Talvez talvez o coletor seja mais fácil de colocar do que o disco por a primeira vez, né? Porque é mais fácil de retirar o coletor do que retirar o disco. Mas não tem diferença, pode usar um ou outro. Entendi. É porque o Obrigado. disco a mulher tem que colocar o dedo Lá um pouco mais lá dentro. dentro. E o coletor, Coletor ele fica com a pontinha pra fora. Exatamente. Ok. Respondido, Ale? Respondido. Então, boa sorte com o conteúdo, boa sorte aí com a sua ação e a gente se vê amanhã. Beijo. Tchau, doutora. Obrigado. Esse foi o Ale aqui na live do Reality na Sua Casa Brasil. Gente, eu vi que vocês fizeram perguntas, mas perguntas aqui no feed, né? Em vez de fazer perguntas lá na caixinha de perguntas. Se vocês quiserem aproveitar e fazer algumas perguntas aqui agora, que a gente tem mais alguns minutinhos com a doutora, podem aproveitar. Inclusive, doutora, tem alguma coisa que você gostaria de falar que você não tocou em nenhum momento de assunto aqui na live, que você acha que é interessante? Nossa, a gente abordou bastante coisa de coletor, né? Eu acho que reforçar essa questão do autoconhecimento, porque isso é uma coisa muito limitante ao uso do coletor. As pessoas têm vergonha de se tocar, têm medo de se machucar, têm medo de ir para o infinito e além. Então, assim, tudo tabu na cabeça que fica ali, e aí a pessoa se limita a ter uma qualidade de menstruação melhor, um ciclo melhor, porque ela tem um medo infundado de uma coisa que é desconhecimento dela. Eu acho que isso é uma principal coisa que a gente precisa reforçar, né? E que precisa desmistificar, porque é muito benéfico o uso do coletor para quem... E a gente precisa saber, sabe, Fernanda? Eu acho que a gente precisa sair da nossa bolha. Porque quando a gente fala de coletor, quando a gente fala de sustentabilidade e tal, a gente está falando para um nicho muito específico, de pessoas que têm um pouco de conhecimento. Quando eu vou trabalhar nas periferias, com as mulheres mais vulneráveis, eu vejo que essa questão do autoconhecimento é que pega mais, sabe? Sim. Mas é uma realidade mesmo. Eu me lembro, por exemplo, na época de escola,
né? Que tinha o dia da consciência, da sexualidade e tudo mais. E, nossa senhora, era uma situação que, nossa, para falar sobre o assunto. E é doido porque isso já tem um bom tempinho, E isso não já tem mudou nada. uns 20 anos e parece ainda que a coisa tá do mesmo jeito, né? Exatamente. E aqui é uma coisa que a gente está tendo a oportunidade de conversar, de trazer essa conscientização de algo novo, né? Que não é novo, Não é novo. né? Não é novo. Exatamente, você inclusive falou, não é novo, né? Mas que as pessoas muitas vezes acabam indo por conta de mídias e por conta de crenças limitantes que foram passadas, que acaba tendo aquela realidade, sendo que podem ter uma realidade muito melhor e não somente ter a melhor qualidade no ciclo menstrual, mas também até mesmo qualidade de vida. Porque Sim. quantas vezes as mulheres deixaram de se divertir, deixaram de sair, deixaram de ir para uma festa, deixaram de ir para uma praia, deixaram de ir para uma piscina, porque estavam menstruadas. Deixaram de Isso não é transar. Exatamente. Muita gente encara a menstruação como um problema. Sim. E não é para ser um problema, É. né? É uma coisa linda que a mulher tem justamente ali o ciclo mensal para poder, né, a gente saber que ela tá ok para, né, entender sobre a questão de gravidez e entre outras coisas. É uma coisa linda, é o dom da vida, né? Mas você Então, sabe que eu estava dando um programa de rádio aqui na hora do almoço e a gente estava falando sobre o projeto dos coletores. E aí, um ouvinte da rádio teve a capacidade e a cara de pau de ligar na rádio, fala para essa moça aí no caso era eu, parar de falar porque estava atrapalhando o almoço dele. Eu estava falando de uma coisa nojenta, entendeu? Então, assim, é muito triste, mas essa realidade está aí. E educação menstrual faz parte da educação sexual. As pessoas acham, educação sexual é falar de sexo. Não é. Educação menstrual faz parte da educação sexual. E a gente não tem isso nas escolas, infelizmente. Questão de saúde, questão, né, de qualidade e tudo mais. A Mila fez uma pergunta aqui, eu vi, pessoal. Pera aí que vamos lá. Para nós que temos unhas de fibra de vidro longa, a retirada dificulta? Sim, pode inclusive estragar o coletor. Então tem que tomar cuidado com as unhas longas de fibra. Então é preferível, às vezes, usar o coletor do que o disco, porque o disco é mais fininho aqui. Mas se você aprender a tirar sem enfiar a unha, pode ser mais difícil, principalmente se a unha for mais comprida e mais pontuda. Então, minha filha, se você for colocar, né, o disco, não enfia e, né, encarca a unha. Vai puxando com o dedinho. Até porque, uma coisa que eu vou até falar para vocês, mulheres, né, que não têm o acesso ainda do disco em mãos, eu vou até pegar ele aqui na mão. Ele acaba naturalmente sendo fácil de você puxar, ó. Ele fica no dedo. Vai ser mais fácil, inclusive, em vez de você pegar no dedo, e você pegar na unha, né? No dedo. Porque você sente que ele fisga no dedo, ó. Ele adere ao dedo, né? Pode pegar assim, ó, para tomar mais cuidado, para não enfiar a unha aqui, mas fazer assim. É que fica mais difícil se tiver sangue menstrual aqui, que pode ficar mais escorregadio, né? Uma coisa que você falou, dá para pegar com os 2 dedos, né? Por exemplo, a mulher, quanto mais ou menos ela vai aprofundar o dedo para não achar que vai também colocar o dedo infinito e além, né? Quanto que normalmente num médio, normalmente as mulheres são o disco médio. Quanto que ela precisa colocar de dedo para dentro? Isso é mais ou menos isso aqui, se ela não tiver um colo muito longo, vai dar, porque a vagina tem uns 9 centímetros. O coletor vai ficar aqui, né? Um pouquinho antes, né? Então, imagine o dedo aqui. Vai até a metade do dedo, mais ou menos, ela vai conseguir, porque ele vai ficar atrás desse ossinho que chama sínfise púbica. Esse ossinho aqui, ó. Então, ele vai ficar acoplado aqui atrás, assim, ó. Então, na hora que você coloca aqui, peraí, eu coloquei ao contrário. Na hora que você coloca aqui, ó, eu nem enfiei todo o dedo, ó. Eu já tô pegando ele aqui, né? E puxar, e aí você puxa com os 2 dedinhos, assim, quando ele estiver mais perto. Eu acho que a grande dificuldade é quando tá mais molhado ali, quando tem mais conteúdo de sangue, porque pode escapar. Mas é uma questão muito de adaptação, principalmente se fizer aquelas posições que eu ensinei. Fica lá com a perna estendida, uma em cima, outra embaixo. Uma em cima da privada e outra para baixo da privada. Fazer uma forcinha para baixo. Porque aí o coletor vai descer também. E o disco também.
Maravilha. Gente do céu, se eu fosse mulher, eu já ia estar. É, muito legal. Bom, doutora, tem mais alguém que quer fazer uma pergunta, gente? Mais alguma pergunta aqui? Aproveita agora. Bora para outro disco, vou me retalhar. Vamos lá. O que mais? Realmente concordo que deveria ter falado sobre isso na escola. A Bianca já comprou dela. Já deve estar chegando, inclusive. Bom, então, gente, vou finalizando aqui com a doutora Tetsi. Doutora, doutora, você atende online? Isso é uma boa pergunta. Depende da situação, porque ginecologia e obstetrícia, às vezes a gente tem que examinar a paciente, né? Se forem dúvidas mais pontuais, coisas que eu não preciso examinar a paciente, dá para fazer online. Agora, se tiver alguma coisa que eu preciso examinar, aí vai ficar difícil, porque a gente faz a medicina pela metade. Então, depende da questão. Mas pode entrar em contato comigo no direct, e aí a gente vê o que dá para ser feito, se é uma coisa que eu consigo resolver online ou não. E eu tenho muito conteúdo lá, viu, Fernanda? As pessoas às vezes ficam perguntando as coisas, eu falei, gente, mas eu fiz tanto vídeo disso já. Entra lá e olha. Aproveita, gente, vai lá, olha, a doutora Tetsi, ela tem vários vídeos explicando, ensinando, ela já até se colocou à disposição aqui. Para você que quiser tirar sua dúvida, gente, entra no canal dela, né? Como que tá o seu Instagram, doutora? @DRA, que é de doutora.TETZI, de Tetzi. Não tem outro, só tenho eu. Meu pai modificou meu nome, então ele veio da inspiração de Tétis, que é mãe de Aquiles. Né? É mesmo? TETIS, né? Mãe de Aquiles, que segurou Aquiles pelo pé e deixou o calcanhar dele de fora, por isso que ele tem um ponto vulnerável. E aí meu pai mudou o jeito de escrever. Então, ao invés de TETIS, é TETZI. Então, ficou só eu por aqui. Esse nome. Deixa eu aproveitar e fazer uma coisa, então. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Pera aí. Gente, deixa eu só fazer uma coisa muito rápida. Eu vou desativar os comentários. Doutora, eu vou fazer uma foto nossa. Pode fazer. Deixa eu arrumar aqui. 3, 2, 1. Pronto. Eu vou colocar uma foto sua nos stories, tá, produção? E aí, a gente coloca o seu arroba para as pessoas que quiserem tirar dúvida para entrar em contato com você. Nossa, tá, tem muita gente legal aqui que eu não vi. Obrigada por terem prestigiado. Tem muita gente que fala sobre menstruação que está aqui na live também. E para quem quiser adquirir já o seu disco menstrual, já sabe, www.nasuacasabrasil.com.br, e lá vocês vão ter a oportunidade de adquirir e começar a fazer essa transformação na sua vida. Então a gente sempre fala, gente, tenta, né? Não custa nada. E outra, daqui a pouco pode ser que custe no seu bolso uma economia gigantesca e uma qualidade de vida sem tamanho. É uma nova realidade. Então, doutora, mais uma vez, obrigado. Seja muito obrigada sempre aqui no Reality, viu? Parabéns pelo seu programa, sempre muito informativo. Gosto muito de ver. Eu não sabia se você ia todos os dias 10 horas. Eu falei, coitado do Fernando, todo dia. Todo dia, 10 horas da noite. Tá bom. Você tá em São Paulo? Eu tô em Minas, sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí. Minas, se fosse em São Paulo, já ia estar na final aqui com a gente. Mas tá complicado, mas em São Paulo é 2h30 daqui, né? É bem pertinho. Então, a gente tá aqui no sul de Minas. Para estar aqui, viu, Lili Campmai? Viu, cara? Pode chamar a doutora Tetsi para estar na nossa grande final, viu? Dia 20 desse mês. Doutora, mais uma vez, obrigado, sucesso. Sempre muito bem-vinda, viu? E muito até a obrigada. Próxima. Tchau. E essa foi a doutora Tetsi aqui no Reality Na Sua Casa Brasil. Bom, gente, que delícia de live, uma live bem informativa. Eu acredito que a gente teve a oportunidade aqui de tirar várias dúvidas NSCs para vocês, né, que estão aí querendo apresentar para os seus seguidores um pouco mais sobre Lili Campmai, para eles entenderem. Essa live aqui foi perfeita para eles tirarem todas as dúvidas. E claro, não perca a oportunidade. Fala para eles acompanharem lá, aqui, ó, Lili Campmai pelo Instagram, ó, a doutora Tetsi, que a gente vai colocar também lá nos stories para vocês seguirem ela, né? E justamente aproveitarem e tirarem suas dúvidas, porque é uma oportunidade de vocês mudarem a sua realidade, certo? Bom, eu sou o Fernando Cursino, obrigado por essa noite especial com vocês, juntamente com a Lili Campmai.
Amanhã, 10 horas da noite, nós temos outro encontro aqui ao vivo, certo? Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã. Fui!